Fala galera do canal Futebol Goiano, estamos chegando aí com mais informações da Série B. Série B que tem sequência, rodada 11, todos os jogos, clássicos na rodada. Vamos dar destaque aqui para os nossos times aqui de Goiás, Goiás, Vila e Atlético. Uma saudação especial aí a todos os torcedores e a todos os times dessa Série B. A gente pede a você aí, deixe o seu like, compartilhe, que nos ajude aí a chegar a mais pessoas. Bora lá, já vamos trazer de imediato os jogos. Vamos trazer os jogos aí dessa rodada 11 da Série B. Bora lá. Juventude e América Mineiro jogam hoje às 9 horas da noite no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Amanhã, sabadão, 16 horas, teremos Atlético Goianiense e Goiás. No mesmo horário, Avaí e Criciúma. Às 18 horas, Atlético e Fortaleza. E às 8h30 da noite, o clássico pernambucano entre Sport e Náutico. Domingo, teremos dois jogos às 11 horas da manhã. São Bernardo enfrenta a equipe do Novo Horizontino e o Londrina recebe o Vila Nova. Às 16 horas teremos Ceará e Operário. E às 8h30 da noite, fechando os jogos do domingo, Cuiabá e CRB. Segunda-feira, 7 horas da noite, teremos o jogo entre Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto. Coisa não tá feio pro lado da Ponte Preta e do Botafogo, não, mas vamos lá. Repercutindo aí a questão do jogo Juventude e América hoje, Juventude que vem de derrota, né? Perdeu em casa para a equipe do Sport na última rodada e o América que ainda não venceu, né? A gente acredita muito em que o Juventude seja favorito e deva vencer e voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro da Série B. Lembrando que a bola do América começou, fez um bom jogo contra o Vila Nova, um bom começo, só que depois o time não consegue manter, né? Uma hora vai ganhar, né? Mas não acredito que seja desse bom time do Juventude, muito difícil jogar lá no sul do Brasil, né? Acho que dificilmente o Juventude vai sofrer essa segunda derrota consecutiva. No sábado, amanhã, clássico estadual, clássico entre Goiás e Atlético. Atlético e Goiás, que eu mando é do Atlético, o jogo será no estádio Antônio Ascioli, né? Os ingressos já estão à venda. E nós teremos aí um bom jogo, acredito. Eles já fizeram 3 jogos esse ano. Foram 2 vitórias do Goiás e foram 2 empates e uma vitória do Goiás, né? O Goiás tem um título em cima do Atlético desse ano. E assim, os dois times têm desfalques, né? Tem dúvidas, tem mistérios. O Goiás tem aí a volta do Lourenço, do Felipe Machado, são dois jogadores importantíssimos desse meio campo, né? A boa fase do volante Lucas Rodrigues, convocado para a seleção. E o Atlético tem algumas situações aí, pode vir com 3 zagueiros, um zagueiro mais de lateral, apoia pro Everton, lateral direito, apoiar um pouquinho mais. Mas a gente acredita que vai ser um grande jogo, um jogo muito bom de se assistir, muito pegado, né? Como é todo clássico aqui entre Goiás e Atlético. E a gente torce para que a arbitragem do Bruno Arleu, né, seja uma boa arbitragem e que a gente não tenha problemas com relação a isso e que o jogo transcorra bem, seja um grande jogo para a galera que for para o estádio Antônio Ascioli, beleza? Tem o clássico de Santa Catarina, Avaí e Criciúma. Vamos falar um pouquinho desse jogo aí. O Avaí que perdeu para o Goiás no último jogo. Tudo bem que jogou com um segundo tempo praticamente todo o segundo tempo, né? O finalzinho do primeiro tempo e o segundo tempo com jogador a menos. Deu uma endurecida ali para o Goiás, mas tem algumas dificuldades, né? O time tem algumas limitações. E o Criciúma, que é um time que vem empatando muito, né? Até fez um jogo bom contra a equipe do Operário. Abriu o placar, mas não conseguiu sustentar. Então, assim, é um jogo onde nós vimos aí um equilíbrio, né? Equilíbrio grande aí para esse jogo. O Atlético, que venceu na última rodada o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa, vai enfrentar a boa equipe do Fortaleza. Fortaleza que vinha meio assim, com algumas dúvidas, questionamentos, mas nos últimos 2 jogos foram 2 vitórias, venceu o Londrina pela Série B e venceu a equipe do Sport fora de casa, virando um placar na Copa do Nordeste. O time chega a mais uma final, então assim, a fase virou e o Fortaleza é um dos times fortes, é um dos times grandes da Série B, muito bem treinado pelo Carpini, né? E assim, vai ser um grande jogo. É muito difícil jogar lá contra o time do Atlético. Se a gente imaginar que der tudo certo aí, vai ser um jogo bom da gente assistir. A noite do sábado promete fechamento da rodada, dos jogos da rodada do sábado, Sport e Náutico. O Sport vinha muito bem, venceu o Fortaleza fora de casa, e aí fez um grande jogo contra o Juventude, trouxe os 3 pontos na Série B, só que no último jogo em casa titubeou e não conseguiu sustentar contra o Fortaleza, não foi a final,
né, da Copa do Nordeste, e aí, assim, as coisas começam a pegar, né, e aí já começa a gerar algumas dúvidas. Foi a segunda derrota do time do Sport em casa, que já havia perdido na Série B, para a equipe do CRB, e aí se recuperou na Série B, ganhando do Juventude fora, mas aí na sequência perde o jogo em casa e perde a classificação. O Náutico tem um cara lá que chama Hélio dos Anjos, que sabe mexer com clássico, sabe mexer com esse tipo de jogo, né? O Náutico teve a semana toda de preparação, vai estar com o tanque mais cheio, então tem tudo para ser um jogo muito competitivo, muito bom de se assistir. E assim, vamos ver como que vai ser a reação do esporte para essa situação. A gente sabe que o clássico se iguala e a gente espera que seja assim um grande jogo, beleza? Domingão teremos o líder São Bernardo, que vai enfrentar a equipe do Novo Horizontino jogando em casa. O São Bernardo que vem de vitória na última rodada contra o Atlético Goianiense, jogando fora de casa, vem numa sequência aí de 8 jogos sem perder, né? O único tropeço, vamos dizer assim, entre aspas, foi o empate contra a equipe do América, onde ninguém imaginava que seria um empate, né? Que o time venceria e teria aí 2 pontos mais na classificação, mas vem numa grande sequência, ganhar aqui igual ganhou do Atlético Goianiense é sempre importante, vai pegar um time cascudo também, um time que está brigando em cima, tem tudo para ser um jogo muito competitivo. Londrina e Vila Nova, o outro representante aqui de Goiás, vai até Londrina, no estádio VGD, enfrentar a equipe do Londrina, lembrando que o São Bernardo joga o jogo às 11 horas e esse jogo do Vila Nova e Londrina também às 11 horas da manhã. O Vila Nova tem desfalques, o Vila Nova tem desfalque do Rainer, lateral direito, e aí, assim, 3 jogadores brigam por uma vaga, o volante Elias, o lateral Elias, que é o reserva imediato, não tem toda a confiança do Guto, e pode aí não ser ele o jogador titular. Dudu e Natan, que são volantes, podem aí, correm por fora aí para essa questão da lateral direita. O zagueiro Anderson está fora, terá a entrada do Pedro Romano, então, assim, a linha de defesa um pouco prejudicada, né? O meio-campo completo e o ataque. O Vila Nova tem o desfalque do De La Torre e o desfalque do Rafa Silva, que são os 2 jogadores, né? O titular e o reserva imediato. Então, vai de Puskás, né? Gustavo Puskás será o atacante e o centroavante do Vila Nova, apesar que no último jogo ele usou o André Luiz ali naquela parte, né? E a equipe do Vila Nova conseguiu vencer o América. O Vila que treinou hoje aqui em Goiânia, viaja hoje à tarde e amanhã finaliza a sua preparação. Vamos trazer mais informações da equipe do Vila Nova. O jogo das 16 horas do domingo, Ceará e Operário, jogo bom. O Ceará fez um bom jogo contra o Novo Horizontino, mas não conseguiu vencer. Então, assim, tá faltando aquela sequência pro Ceará. O Ceará é favorito para esse jogo, o Operário vem em baixa, né? E o Ceará deve fazer os 3 pontos nesse jogo aí sim. No jogo da noite, Cuiabá, que empata muito contra a equipe do CRB, que são 4 vitórias consecutivas de um bom futebol, fez uma grande virada contra a equipe da Ponte Preta, joga melhor futebol do que a equipe do Cuiabá, que fez um bom jogo contra a equipe do Náutico, mas ainda carece de algumas situações, não mata o jogo, não finaliza bem a equipe do Cuiabá. Joga em casa, tem responsabilidade, deve sair para o jogo, deve dar abertura aí para a equipe do CRB poder contra-atacar. E o time do CRB é bem arrumadinho, tá? O time do CRB é bem organizado e eu acredito que o CRB possa ser um dos times que possa surpreender nessa rodada vencendo fora de casa, né? E essa é porque por conta da sequência e de todas as questões de que o Cuiabá não consegue desenvolver bem aí esse jogo, né? Não consegue matar o jogo, cria, mas não consegue fazer. Aí reclama do campo, reclama do árbitro, reclama disso, daquilo, enfim. Na segunda-feira, fechando a rodada, Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto. Briga dos desesperados. Dias atrás teve uma briga dos desesperados entre Ponte Preta e Londrina. Ponte Preta jogou em casa, foi goleada. E agora vai enfrentar a equipe do Botafogo. Os 2 técnicos correm risco. Ponte Preta vem numa sequência ruim, salários atrasados e tudo mais. Então isso aí pode culminar em mais um jogo que a Ponte Preta até que não joga ruim, mas ela não consegue sustentar por todo o jogo. Então acaba que num jogo desse esporte, onde o emocional é muito, né, para sair da zona de abaixamento, precisa muito dessa parte emocional, a parte psicológica tem que estar bem, às vezes isso aí tem faltado. O Botafogo tem um jogador interessante lá, que é o Morelli,
vem sendo um dos destaques aí dessa Série B, e então teremos aí um bom jogo, né? Um jogo, apesar dos dois times estarem mal, podem sim protagonizar uma boa partida na segunda-feira, beleza? Resumo da rodada é isso aí, falamos de todos os jogos, temos aí é, a rodada desses clássicos, temos muitos bons jogos, então nós vamos trazer durante todo esse final de semana mais vídeos, mais informações, mais conteúdos sobre todos esses jogos, tá bom? A gente agradece você que ficou com a gente até no final, pede aí a sua inscrição, você que não é inscrito, indica para um amigo, pede aí o seu like, que a gente vai trabalhar para mais informações da Série B, dos times goianos e de todos esses times aí da Série B, beleza? Até uma próxima oportunidade, valeu!